Eu vim falar desse livro, Rodas de Leitura Literária, organizado pela professora Márcia Cabral da Silva, professora da UERJ, da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Esse livro foi editado pela editora CRV, ele é de 2022 e eu participo como uma das convidadas com um artigo. Esse livro é o resultado de um trabalho de rodas de leitura com convidados e eu participei em março de 2019, tem até uma foto aqui desse dia. Na verdade, participei ainda quando era presencial, né, esse encontro, e falei dos meus livros, né, falei do meu processo de escrita, da minha formação leitora também. O livro tem uma apresentação da professora Márcia Cabral, prefácio da Susana Vargas. A primeira parte, ler, escrever, ilustrar. Importante falar disso porque num livro para crianças, num livro para as infâncias, essas linguagens da escrita, da ilustração e do projeto gráfico são muito importantes. A professora Márcia Cabral abre essa parte com rodas de leitura literária na EDU, Educação Literária e Formação Leitora. Em seguida vem o artigo Rodas de Leitura Literária na EDU, Espaços Interculturais de Formação de Leitores e Produtores de Textos, da Paula da Silva Vidal Cid Lopes, Maria Letícia Cautela de Almeida Machado e Janaína Moreira Pacheco de Souza. O artigo seguinte, Leituras, Infâncias e Juventudes em Roda, da Aline Santos Costa de Lemos, Ana Carolina Cabral de Andrade da Mata Machado e Liana Pereira Borba dos Santos. E para finalizar essa primeira parte, o artigo As Rodas de Leitura Literária na EDU, Vivências e Transições, da Cláudia Fernandes de Amorim de Oliveira, Giovana Cerqueira Lopes, Juliana Amorim dos Santos. Importante ressaltar esse valor da leitura literária, da obra literária, né, a ser compartilhada pelos adultos nas escolas, nas bibliotecas, nas atividades voltadas para esse disseminar cultural dos textos, das narrativas, da poesia. A parte 2, projeto de extensão universitária, formação de leitores e educação literária. Abre com o artigo da Ana Lúcia Merege, A História e as Histórias, uma bibliotecária nas trilhas do fantástico. Em seguida, um artigo da Sônia Travassos, Ler, Contar, Partilhar, Criar, Caminhos que me tornaram escritora. O artigo seguinte é da minha autoria, Itinerários da Escrita, já vou falar mais um pouquinho dele. Depois a Anne Elizabeth Bezerra Cruz, Quantas histórias cabem em um livro ilustrado? Digressões de um corpo que ilustra. E, finalizando, do José Salmo Dança de Alencar, 2 processos de ilustração de livros, o ponto de vista do ilustrador. Então, eu considero, assim, essa coletânea muito oportuna, né, a ser lida por todos aqueles que trabalham com a leitura, com a literatura, com as obras literárias, com essas diferentes linguagens que encantam as crianças de todas as idades. No meu texto, esse Itinerários da Escrita, eu vou falar de como que eu cheguei na escrita. Na verdade, eu nunca planejei ser escritora, né? Era uma profissão que não fazia parte dos meus sonhos de infância, nem de adolescência, até porque eu também não conhecia, né, esse tipo de profissional, não tinha acesso a esse tipo de profissional. Eu tinha, sim, acesso às leituras, às histórias contadas, às histórias também lidas nos livros, porque eu sempre frequentei biblioteca, tanto da minha escola quanto a biblioteca pública da minha cidade. A biblioteca pública, eu ia sozinha com a carteirinha, então eu me sentia, assim, cidadã do meu mundo, né? Poder caminhar sozinha da minha casa até a biblioteca, pegar livros, devolver, pegar mais, e enriquecendo, né, essa mala das minhas leituras. Isso para mim foi uma experiência incrível, assim como tudo aquilo que eu escutei dos meus pais,
dos meus avós e dos vizinhos, daquelas pessoas que vinham de fazendas, vinham da roça e tinham um repertório enorme de histórias. E depois, claro, na faculdade de letras, quando eu me encantei pelo fazer literário, pela literatura para as infâncias. Mas é curioso dizer que escrever eu sempre escrevi. Eu gostava demais de escrever, das aulas de composição, que eram as aulas de redação, os diários, as cartinhas, os textos em versos que eu fazia para presentear as pessoas. Sempre gostei da escrita, né? E eu acho que a escrita vem dessa infância, desse lugar tão regado a fantasias, ou que deveria ser regado a fantasias, a esse imaginário que vai conversando com o que existe, com o que é inventado, existe de uma outra maneira, né? Com o que é sonho, com o que a gente ouviu falar e não sabe nem quem falou, ou a gente leu e já não sabe mais onde leu. A infância é esse tecido costurado com tantas linhas e com tantas lãs, com tantos fios de histórias, de versos, de narrativas. E eu vou falar também das minhas leituras de cabeceira, dando destaque a Monteiro Lobato, Cecília Meirelles, Henriqueta Lisboa, Bartolomeu Campos Queiroz, Lígia Bojunga, Marina Colaçante, Joel Rufino dos Santos, e Silvia Ortoff, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, Daniel Munduruku, para falar daqueles que inauguraram, né, todo esse repertório que eu tenho de leitura, de estudos da literatura para as infâncias, além de outros tantos autores e autoras que continuam a me encantar, né? Então, tem uma parte que eu também comento alguns dos meus livros, como que eu comecei a escrever, por motivações diferentes, tanto motivações assim muito aleatórias, quanto às vezes uma palavra, uma provocação de alguém, né? Alguém que falava alguma coisa que eu ouvia, ou alguma experiência vivida. E eu deixo para vocês essa dica dessas rodas de leituras, rodas de leitura literária, ou obra organizada pela Márcia Cabral.